A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17. Vamos ler do versículo 11 até o 19. E está escrito assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, amados? Eu gostaria de meditar com você aquilo que o Senhor impregnou no meu coração e ressaltou aos meus olhos dentro da sua palavra, para que eu pudesse falar a você que hoje parou para me ouvir. Com certeza o Senhor vai falar com você. E eu gostaria imensamente que os seus ouvidos estivessem abertos para que a sua alma recebessem a voz de Deus e você seguisse a voz que o Senhor liberou para você nessa manhã. Amém? Nós vemos aqui nessa passagem, amados, que o Senhor, ele estava indo para Jerusalém e resolveu passar pelo meio de Samaria. Samaria era uma região que ficava entre o norte de Israel e o sul da Judeia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E a Bíblia diz que esses 10 leprosos clamaram ao Senhor em alta voz e disse-lhes: Senhor, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Todas as vezes, amados, em que estamos em dificuldades difíceis, em que nos encontramos com necessidades que está trazendo sofrimento, está trazendo angústia à nossa alma, nós sabemos clamar ao Senhor, a reconhecer Ele mestre, e nós abrimos até mesmo a nossa boca para pedir a Ele misericórdia, e nós esperamos dele essa misericórdia, porque Deus é bom. A Bíblia diz que esses 10 leprosos, eles clamaram por essa misericórdia, porque a lepra era uma doença terrível. Eles perdiam o direito de viver em família, tinham que sair da sociedade, abandonar os seus negócios, a vida prática, os relacionamentos que eles tinham com as pessoas, a posição que eles haviam conquistado, e tinham que ir morar fora da cidade. Tinham que estar totalmente separados, porque a lepra era uma doença muito contagiosa. Então, era necessário que eles ficassem do lado de fora da cidade, afastados. E só quando a lepra cedesse e eles sentissem
que estavam curados, eles voltavam ao sacerdote para mostrar a sua condição. Então, o sacerdote verificava o estágio quando eles foram banidos e o estágio que eles estavam voltando para as suas famílias. Era o sacerdote que tinha autoridade para liberar ou não naquele tempo. Então Jesus, vendo-os, a Bíblia diz que vendo-os, Jesus não precisava chegar nem perto, amados, porque ele já conhecia a situação daqueles que estavam ali pedindo os seus favores. Jesus vendo, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E a Bíblia então diz que aconteceu que eles saíram e foram indo, obedecendo ao mandado do Senhor. Mas no caminho, enquanto eles caminhavam, eles foram limpos e continuaram seguindo limpos para a cidade, para se apresentarem ao sacerdote. Mas daquele 10, um voltou. Daquele 10, louvou e glorificou a Deus. Daquele 10, um apenas reconheceu a bondade, a misericórdia, o amor, a providência, o favor de Deus, de tal maneira ele ficou agradecido no seu coração, que em vez de ir ao sacerdote, ele voltou-se para o Senhor, e a Bíblia diz que ele se colocou com o rosto em terra, e ele voltou glorificando a Deus. Ele ficou exaltando o nome de Deus em alta voz. E ele dava graças, e ele se alegrava, e com certeza com o rosto em pó ele chorava, muito agradecido. E então o Senhor fez essa pergunta para ele: não foram 10 os limpos? Jesus sabia que ele tinha liberado virtude. E os 10 receberam a bondade e a misericórdia do Pai através dele. E ele sabia que os 10 foram limpos, porque Deus sempre ouvia a oração do seu Filho Jesus. Mas apenas um voltou. E Jesus então perguntou: e onde estão os 9? Amados, nessa porção da Escritura, o Espírito Santo chamou-me a atenção para onde estavam os 9. E o Senhor me fez ver em toda a sua bondade e misericórdia para com os habitantes dessa terra. Todos os dias, Deus providencia o levantar da cama cada cidadão, dando mais um dia de vida, trazendo o pão nas suas mesas, trazendo a sua misericórdia, o seu amor, a sua cura. Mas de toda essa multidão, o Senhor mostrou que muitos poucos eram aqueles que se voltavam de coração agradecido, que se voltavam decididamente para o seio do Pai, dando a Ele honra, dando a Ele glória, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua providência. E isso, amado, o Senhor mostrou a situação da humanidade. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos traga atenção sobre essa situação e avaliarmos o nosso coração como nós estamos reagindo
diante da sua bondade, da sua misericórdia, diante da presença dele, do Espírito Santo que ele derramou sobre nós, sobre as nossas vidas, do favor que temos recebido. Será que nós estamos agradecidos, coração cheio de alegria e gratidão pelo favor do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Ou nós estamos como aqueles 9 que não voltaram e continuaram seguindo na velha posição, indo aos sacerdotes? Amado, veja bem, nesse mundo nós fazemos parâmetros do que ocorria na época. Muitos são aqueles que buscam a aprovação dos sacerdotes, dos pastores no mundo, para poderem ter as suas vidas libertas de suas pressões, das suas aflições espirituais. Muitos são os que buscam favor. E os sacerdotes estão ali levantados por Deus para servirem o povo que o Senhor congrega todos os dias. Mas o que a humanidade não consegue entender é que todo o poder e unção e cura não vem da pessoa do sacerdote, vem do Espírito Santo que está liberado sobre a vida dele. E no meio daqueles 10 leprosos, apenas um teve essa visão e voltou-se para Deus, para louvar e glorificar o nome de Deus, para render-se ao Senhor, para se prostrar diante do Senhor, reconhecendo que Ele era Deus. Os 9 apenas queriam a reconstituição de bens, a reconstituição da vida familiar, a reconstituição da vida social, dos seus negócios. Aqueles 9, amados, eles tinham interesse em serem restabelecidos naquela posição que eles tinham desejo, ou que já tinham antes de serem acometidos por aquelas doenças. Amados, hoje todos nós estamos sujeitos a contaminações, não digo de uma lepra, mas todos nós estamos sujeitos a estarmos de alguma forma impuros. E nós congregamos porque é um mandado do Senhor para que a palavra dispensada na vida da igreja possa nos lavar. Porque o Senhor disse que pela palavra nós somos lavados e purificados. Mas nós não podemos parar ali, amados, no caminho, achando que aquela posição, aquele meio que o Senhor preparou para nos trazer purificação, seja o alvo final, o ponto final que Deus quer para nossas vidas. Não. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma atitude como aquele que voltou, que nós tenhamos diante dele um coração grato, que nós nos rendemos diante do Senhor para reconhecer dele o senhorio, para que nós possamos alcançar dele a graça e a bondade, a pessoa dele, a companhia dele, a presença dele, e não, amados, apenas pelo interesse das coisas dessa vida. Então, aquele samaritano, aquele que havia estado impuro com a lepra, ele reconheceu isso no fundo do seu coração e voltou-se para o Senhor. E veja que o Senhor, ele não retirou, ele não deixou de dar as bênçãos a todos os 10. O Senhor curou a todos igualmente.
o Senhor atendeu a todos no seu pedido de misericórdia sobre eles. O Senhor entendeu o sofrimento deles e os livrou, e os concedeu libertação, e os concedeu a cura, e os concedeu restituição na sociedade, nos bens, junto ao povo, o direito de entrar e sair no templo. Amados, mas apenas um recebeu pela sua fé, pelo seu entendimento, pela sua atitude de humildade em reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas que poderiam estar de volta à vida dele após a sua cura. Ele voltou-se e glorificou a Deus e se rendeu aos pés do Senhor. Ele teve essa fé genuína, ele teve essa fé que brotou do íntimo da sua alma, com tamanha força, que ele deixou em segundo plano tudo aquilo que ele teria de volta numa sociedade, numa vida social, econômica, em todas as áreas da vida dele, novamente, ele deixou em segundo plano para render-se ao Senhor. E isso, amado, foi algo tremendo, que através disso o Senhor pôde ensinar a nós, os seus discípulos, o quanto que ele tem para nos oferecer quando nós temos essa atitude humilde em nosso coração, de termos a ele como seu Senhor e obedecer a ele no caminho. Amados, o Senhor disse a ele assim: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então o Senhor estava concedendo a ele, além daquilo que os outros 9 alcançaram. Amados, quantos não alcançam cura, livramento de morte? Quantos que não alcançam favores que o homem não poderia dar? Mas mesmo assim permanecem nas suas vidas cotidianas e humanas, se esquecendo do reino de Deus. Então, quando nós temos a atitude que teve esse estrangeiro, esse que teve a humildade de se render aos pés do Senhor, o Senhor, ele cumpre em nós a palavra que ele deixou para nós. Ide, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Esse samaritano que foi curado, ele recebeu essa visão celestial de buscar o reino e de voltar-se para Deus, para louvar e agradecer ao Senhor do reino. Ele reconheceu que os sacerdotes não poderiam fazer nada por ele, a não ser fazê-los separar-se para não contaminar o restante da congregação. Mas aqueles sacerdotes, amados, não tinham poder para trazer a cura e a libertação total para ele. Apenas o Senhor, na sua justiça, no seu poder, no seu senhorio, tinha essa autoridade. Então, por causa da fé que aquele homem teve, Jesus deu-nos essa lição, e é essa lição que o Senhor quer nos ensinar, quer te ensinar nessa manhã. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, reconheça que Ele tem o governo e o senhorio sobre as nossas vidas, que Ele tem o amor e a misericórdia para estender para você todas as vezes que você necessitar e clamar. Porque um pai não deixa um filho abandonado. Um pai não deixa de dar o pão ao seu filho. Não deixa de cuidar das feridas de um filho. Mas, amado, o Pai, aqui o nosso Pai Celestial, nessa manhã, nesse momento, Ele nos chama para nos entregar algo mais. Ele quer nos trazer a salvação eterna. Ele quer nos trazer juntamente
com o teu reino tudo aquilo que ele conquistou para nós. Ele quer nos conceder os benefícios que foram conquistados na cruz. Ele quer derramar e trazer para dentro das nossas vidas os recursos que estão liberados para nós. Mas para isso, amados, nós precisamos entender que essas coisas estão nele e com ele, no reino dele. Então nós precisamos nos voltar para ele. É nele que nós temos todos os recursos à nossa disposição. Não é a religião, não são os pastores nos seus exercícios, não, eles também precisam da misericórdia de Deus sobre a vida deles. Eles também precisam dessa mesma fonte e manancial. Eles também precisam refazer as suas energias. Eles também precisam e carecem da misericórdia de Deus quando eles passam por tribulações e necessidades. Então nós temos que ter uma visão celestial, e essa visão celestial adequada é que nos governe no nosso dia a dia, nos governe na sociedade, nos governe na família, nos governe dentro das congregações, dentro do local onde nos reunimos. Amados, que o Senhor venha trazer sobre nós a luz que dissipa as nossas trevas, as nossas ignorâncias. O Senhor hoje, Ele quer que você se mova pela fé nele. E pela fé, o Senhor te diz nessa manhã, a sua causa, Ele vai trazer solução. Tenha paz. Filho, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Hoje, o Senhor, Ele atende o teu clamor, o teu pedido de misericórdia. Tenha paz, porque Ele vai entrar na sua necessidade. Ele vai entrar, porque Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que conhece. Ele é um Deus que responde a nossas vidas naquilo em que precisamos, pois Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E não é só com a presença, mas é nele, na presença dele, está contida todos os benefícios que nós precisamos, que nós podemos ter. A mulher do fluxo de sangue tocou na pessoa do Senhor, porque reconhecia, ela passou por momentos difíceis no meio da multidão até se chegar a ele, vencendo todas as circunstâncias contrárias que havia na época, mas ela chegou e tocou, e pela fé ela foi curada e foi restituído a ela tudo que ela perdeu. Pela fé hoje o Senhor te fala que os teus filhos voltarão para o caminho. Eu trarei eles para a verdade. A minha luz vai cercá-los e vai guardá-los do mal desse mundo. Creia, descansa em paz. O Senhor hoje te chama, Pai, para que você descanse nele, porque a provisão e o sustento vem dele. Peça a Deus, Ele vai te dar ideias e caminhos. Ele vai trazer para você a criatividade, Ele vai trazer para você um caminho novo. Hoje Ele te dá a chave para você abrir uma porta excelente, e a presença dEle irá com você, se você agir pela fé, a fé que o Senhor pede-te no teu coração nessa manhã. Ande por fé, ande confiando a Ele a sua vida, o seu futuro, o seu sustento. Ande dando a Ele a honra e a glória, porque somente Ele tem, amado, nele mesmo toda a deidade, todo o posicionamento de nós realmente nos encurvarmos diante dele e render toda submissão a Ele, toda honra e toda glória a Ele somente. Vamos, amado, tirar
as coisas que nos separam do nosso Deus ou que nos fazem parar no meio do caminho. Vamos levantar os nossos olhos para cima e para o alto, até alcançarmos o trono da graça e da misericórdia, até nós termos em nós a presença do Consolador, e não somente a presença, mas a intimidade. Vamos pedir para o Senhor que renova a nossa intimidade, que renova a nossa comunhão, que renove nossos laços de santidade, amados, que nos une. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que nós possamos nos arrepender, Senhor, ó Deus, do quanto que nós permitimos nossos olhos ser cegados com a glória desse mundo, com a posição que o mundo pode nos dar, ó Senhor, com as riquezas que esse mundo tem. Todas essas coisas, esses governos e essas riquezas foram oferecidas por Satanás ao Senhor Jesus quando ele foi tentado no deserto. Não permita-se cair na tentação, mas busque o Pai em primeiro lugar, busque ao Senhor, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos será acrescentada, e elas virão para você do Pai das luzes, elas virão para você daquele que realmente tem em si todas as riquezas, e ele te concede os recursos, a graça, a sabedoria, a saúde, a paz. Ele te concede a alegria da salvação na sua vida e não te lança em rosto e não faz você ficar amarrado e preso por essas coisas nessa vida. Ele vai te dar, mas vai conservar o seu coração livre, livre para adorá-lo, livre para ter uma visão adequada, uma visão correta em relação ao reino, em relação à vida. Ele vai te trazer a sua paz. Então, amados, hoje, pela tua fé, o Senhor ele vai te conceder que os sinais sigam na sua vida, para que você creia que o Senhor é Deus e é Ele que te responde nessa manhã. Amém? Deus seja louvado. Amado, eu te peço que coopere com a mensagem de Deus e propague. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, para que todas as vezes você seja comunicado e você receba outra mensagem. Eu te peço que você compartilhe nos seus grupos, no seu Face, que você compartilhe e avance com o reino de Deus e a justiça dele. Que você louve e glorifique ao Senhor. E se necessita de algo que você precisa de auxílio, não está tendo fé o suficiente, pede que nós estaremos orando por você, intercedendo por você, para que o Senhor te alcance na sua fraqueza e na sua necessidade. Amém? Deus seja louvado. Tenha uma semana de paz. Oro para que a fé, ela acenda no seu coração uma chama que venha arder, para que você sinta-se atraído ao Senhor, à verdade, à luz, à beneficência do Senhor na sua vida. Eu oro para que você tenha na sua vida os sinais, as maravilhas, que o Senhor te cure, que o Senhor entra no seu lar com a sua luz e a cura, se tiver alguém enfermo na sua casa, no corpo físico, que também possa ser curado, amém? Em nome do Senhor Jesus, que as feridas da sua alma e o teu passado fique para trás, e que a partir de hoje o Senhor te estenda diante de ti um novo caminho de retidão, que todas as impurezas da sua vida caiam por terra e você possa se levantar
ir, porque a tua fé te salvou. Amém, amado? A tua fé te salvou.